E vamos para mais uma semifinal de Campeonato Carioca, logo mais às 6 da noite. A bola rola para Fluminense e Volta Redonda, o primeiro ato, o primeiro passo, rumo a mais uma final de estadual, que será contra o Flamengo. O Flamengo ontem venceu o Vasco por 1-0, já tinha vantagem, agora tem mais ainda. E se Flamengo e Fluminense confirmarem a classificação, teremos mais um Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, seria o 6º Fla-Flu nas últimas 10 finais. É realmente impressionante, mas o Fluminense tem que fazer a sua parte. Vencer hoje, de preferência, vencer levar para a Volta Redonda uma boa vantagem é fundamental, até porque a vantagem de 2 resultados iguais é do Voltaço. Então, vem comigo porque a partir de agora eu vou trazer todos os detalhes e todas as informações do primeiro jogo entre Fluminense e Volta Redonda valendo vaga na final do estadual. Antes da gente entrar nos detalhes desse jogo, como vocês sabem, o Fluminense anunciou o Rubem Lescano, paraguaio, uma grande promessa no futebol paraguaio vindo do Libertad. Ele não pode ficar à disposição do jogo de hoje porque não foi regularizado a tempo. A tendência é de que ele esteja, sim, à disposição do Mano para o jogo da segunda fase da Copa do Brasil contra o Caxias na semana que vem. Mas o Lescano já falou como jogador do Fluminense, inclusive vestindo a camisa tricolor. Deu uma entrevista à Flu TV, eu vou trazer só um trechinho para quem não assistiu lá, assistir aqui. Rubem Lescano, as primeiras palavras do paraguaio, muito bem trajado com a armadura tricolor. Yo soy un jugador que le gusta tener mucho la pelota, también me gusta mucho el drible, dar asistencia y si es posible meter gol. No, todavía no tengo ese privilegio, justamente estaba hablando con la gente de Libertad, eso también, que me encantaría conocer el Maracaná, jugar estadio a favor y ya, si Dios mediante este domingo ya voy a estar ahí. Y entiendo que no va a ser una responsabilidad muy grande porque Fluminense es un equipo grande, tenemos que ir a pelear, no solamente ir a participar. Y yo creo que tenemos que ir a hacer un campeonato digno y yo creo que vamos a dejar alto a Fluminense. Y para mí va a ser algo único eso porque muchas veces lo soñé, lo pensé que estar acá en Río es algo único para mí y ahora lo estoy cumpliendo y la verdad que no espero a la hora de entrar a la cancha, de ver a la gente y disfrutar y dejar alto a Fluminense. Bom, vou colocar na tela para vocês o Flusão.info, o site Flusão.info, para a gente olhar o retrospecto que não deixa de ser preocupante, né? Chama atenção o equilíbrio no confronto entre Fluminense e Volta Redonda nos últimos tempos. O Fluminense venceu 5 jogos, o Volta Redonda também venceu 5 e 2 empates. Pegando aqui os últimos 12 jogos, há neste momento um equilíbrio total. Hoje, inclusive, pode ser um desempate. Lembrança muito positiva. Lá em 2023, também na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense perdeu no Raulino, onde inclusive vem tendo bastante dificuldade para ganhar do Volta Redonda, e acabou depois aplicando aquela goleada histórica de 7-0 no Maracanã. Uma tarde inesquecível, com show de Germancano. Aliás, show de todo mundo, né? Aquele jogo ali realmente estava ali à beira do gramado. Foi um jogo inesquecível, 7-0 numa semifinal de Campeonato Carioca. Depois todo mundo sabe o que aconteceu, né? Olhando aqui, e eu já destaquei isso, a importância de ganhar hoje para conseguir abrir vantagem, porque antes da bola rolar, a vantagem é do Volta Redonda de 2 resultados iguais. Então o Fluminense precisa vencer esse jogo para ter um mínimo de tranquilidade. O que eu quero dizer com isso? Para ter a possibilidade, pelo menos, de empatar no Raulino para avançar. Porque se der empate, por exemplo, hoje à noite, no Maracanã e no Raulino na semana que vem, também der empate, o Volta Redonda avança porque tem a vantagem de 2 resultados iguais. É importante sempre destacar isso e daí vem
claro, a relevância desta vitória. Olhando aqui, o Fluminense venceu pela última vez no Raulino de Oliveira no dia 10 de abril de 2016, gente. É um negócio impressionante. Foi a última vitória do Fluminense sobre Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Então, hoje no Maracanã é jogo para se impor, mas a gente vai falar mais sobre isso a partir de agora, porque vamos entrar já na provável escalação do Fluminense para o jogo deste domingo. E claro, você sabe, provável escalação é sempre com a parceria da KTO aqui no canal do Lessa. Hoje não vai ser diferente. E aí, galera, seguinte, dê uma monitorada aqui, você pode entrar lá na KTO, o link está aqui embaixo, inclusive com o nosso promo code, para você fazer o seu cadastro lá, é muito importante, ajuda demais a gente. Quem não está na KTO, quem não conhece a KTO, vale a pena conhecer, porque, cara, é muito simples, muito fácil de usar a KTO, é muito intuitivo. E olhando aqui as possibilidades para o jogo de hoje, vitória do Fluminense pagando 1,87 só, o Fluminense muito favorito para o jogo. Né, no Maracanã, não perde no Maracanã desde setembro, são 11 jogos de invencibilidade, então tem que combinar com mais alguma coisa. E aí eu combinei com ambos os times não marcam no jogo, ou seja, eu estou apostando aqui numa vitória do Fluminense sem gol do Volta Redonda, pode ser 1-0, 2-0, 3-0, com 10% aqui de ganho aumentado, essa odd está batendo 2,70, gente. Bem justa, bem honesta na minha opinião, tá? Então esse é o meu palpite hoje, essa é a minha sugestão, mas na KTO você sabe, tem um extenso cardápio para você escolher, lá são muitas possibilidades. Vai na KTO sempre com responsabilidade, jogo responsável para maior de 18 anos, nunca apostando aquilo que você não pode perder, tá? É sempre aquela grana que não vai te fazer falta, né? Tá ali, tá de boa, se perder não vai ter problema, tá tranquilo? Então é isso, a diversão sempre de qualquer coisa é colocar uma grana no bolso sempre que possível, dando uma facadinha na KTO e, claro, comemorando uma vitória do Flusão. Então vai lá, o link está aqui embaixo. Muito bem, então vamos a essa provável escalação que terá mudanças em relação ao jogo, a goleada sobre o Águias de Marabá por 8-0, muito por conta do Lima. Ele voltou a sentir dores à panturrilha e não ficará à disposição do Mano Menezes para o jogo de logo mais. Além dele, Thiago Silva trouxe essa informação aqui ontem para vocês, aqui no canal do Lessa. Thiago Silva, ele já está se recuperando bem, já vem treinando no campo, com bola, no CT Carlos Sachilho, mas apesar da vontade do Thiago Silva em estar em campo, ter pedido para jogar, a comissão técnica do Fluminense entende que ainda não é o momento, né? Há uma precaução muito grande com o Thiago para que ele possa voltar somente quando estiver 100%. E dessa forma, evitar um risco de perder o jogador por muito tempo, como foi no ano passado. O Thiago Silva queria jogar, queria entrar em campo, mas a decisão da comissão técnica, pelo menos a informação que eu recebi ontem, até ontem à tarde, após o treino, era de que ele seria preservado. Se rolar uma conversa, ou se rolar uma conversa antes do jogo, mas acho realmente muito improvável, porque há um cuidado muito grande com essa situação do Thiago Silva, para que ele, enfim, não tenha risco de voltar a sofrer essa lesão e ter que lidar novamente com essas dores. E o Bernal também é dúvida, não consegui apurar de fato se ele vai para o jogo, porque ele ficou fora das últimas 12 partidas devido a uma pancada que ele levou na partida contra o Nova Iguaçu. Então, dá para colocar ele como dúvida, mas de qualquer forma ele já não seria titular para esta partida. Porque, inclusive no meio de campo, há uma briga muito interessante, é uma das dúvidas para esse jogo, Otávio e Hércules, além da questão lá no ataque. Vamos então esboçar aqui esse provável time titular do Mano, com Fábio, Guga, Ignácio, Freitas e Fuentes. Aí no meio, Otávio, ou Hércules, Martinelli e John Ares, Riquelme, Canóbio e Germancano. É o provável time que a gente está esboçando aqui, com o Riquelme entrando na vaga, no espaço ocupado por John Ares, e o Ares sendo deslocado para o meio, porque não tem o Lima, que fez essa função contra o Águias de Marabá, inclusive foi elogiado pelo Mano, e tenho certeza que se o Lima tivesse à disposição, certeza não dá para ter, né? Mas imagino que ele começaria esse jogo. Como não estará, John Ares novamente tem que ser deslocado para fazer essa função de 10, que a gente sabe que não é onde ele se sente mais à vontade, mas é o jogador mais qualificado para fazer isso.
E aí o Riquelme, a tendência é de que ele volte a ganhar uma chance como titular, mas ele briga ali com o Serna. Creio eu que o Mano vai começar com o Riquelme, a tendência é essa. E aí, no meio, tem essa briga entre Otávio e Hércules. Otávio foi muito bem contra o Águia, apesar, o Águia é um time muito fraco e tal, mas realmente a atuação dele chamou atenção por ser ali uma estreia, um primeiro jogo, e com certeza passou muita confiança para o Mano. Por isso, estou imaginando que ele vai começar esse confronto. Mas o Hércules vinha sendo titular ontem, até antes, né, do jogo contra o Águia, e não seria nenhum absurdo ele voltar também não. Mas, se tivesse que apostar aqui, eu acho que ele vai realmente com o Otávio. E a linha defensiva, a última linha de marcação, não tem mudança. E aí, vamos tentar imaginar aqui o cenário desse jogo, porque o Volta Redonda tem uma vantagem. Essa vantagem que a gente falou há pouco. Não faz muito sentido o Volta Redonda se expor muito no Maracanã, porque sabe que é importantíssimo segurar um empate. Para eles, o empate seria ótimo. Levar a decisão lá para o Raulino de Oliveira. O Volta Redonda não é daqueles times que tem como característica ficar lá atrás, só marcar, não atacar. Não é esse tipo de equipe. Mas, pela circunstância, pela questão da vantagem, eu imagino o Volta Redonda dando mais bola para o Fluminense e, com isso, tentar explorar os contra-ataques. Né? Esse é o cenário que eu estou imaginando, mais ou menos, para esse jogo. E aí vai exigir do Fluminense, mais uma vez, criatividade. Vai exigir do Fluminense uma postura de time grande que conseguiu mostrar no clássico contra o Vasco, que conseguiu mostrar contra o Flamengo, contra o Nova Iguaçu, contra o Águia. Essa seriedade, essa vontade de vencer, de fazer gols, algo que eu destaquei aqui no vídeo de ontem também, naquela fala do Mano Menezes no vestiário, no intervalo do jogo contra o Águia. O Fluminense precisa muito mais disso. E vai precisar hoje. Não vai ser um jogo, não imagino um jogo fácil, acho que vai ser um jogo difícil, porém, se o Fluminense estiver num bom dia, se realmente os jogadores conseguirem impor intensidade, vontade, disposição, além de qualidade, claro, evidentemente, o Fluminense tem totais condições de sair do Maracanã com uma boa vitória. Vai ser um jogo interessante também para a gente talvez tirar de uma vez por todas a dúvida e confirmar, eu espero, que aquela atuação muito ruim contra o Bangu foi apenas um acidente de percurso, em meio a uma sequência que vinha sendo positiva. Vasco, Flamengo, Nova Iguaçu, o próprio Águia. É contra um adversário mais forte, mais qualificado, que vai oferecer mais dificuldade, que vai resistir mais. Então acho que é um jogo interessante para mostrar que o Fluminense realmente está evoluindo num momento importante ali de reta final do Campeonato Estadual. Na preparação para quem sabe chegar a uma final de Campeonato Carioca, a mais uma final. Essa evolução ela tem que ser consolidada, ela tem que ser confirmada em campo. O que a gente vinha observando ainda era uma oscilação. Mas, como eu falei depois do jogo contra o Águia, o Fluminense, para mim, até pela qualidade que tem, é muito mais o time que foi bem nesses jogos do que aquele que fez uma partida muito abaixo da crítica contra o Bangu. E é isso que eu espero ver hoje no Maracanã. A gente não sabe quantos torcedores teremos hoje no Maracanã, mas que esse time possa honrar com uma grande atuação, com imposição, com atitude de time grande. É isso que o Fluminense precisa hoje, mais uma vez, diante do Volta Redonda. Bora ver aqui o que disse Gabriel Fuentes, a Flu TV, o lateral esquerdo, falou sobre essa expectativa de estar numa semifinal e depois, quem sabe, chegar em mais uma final de Campeonato Carioca. Fala aí, Fuentes. Gratificante, primero, porque el equipo está peleando finales y eso demuestra la competitividad que se tiene y para la preparación del torneo para el Brasileirao. Entonces, eso es una motivación extra y qué manera tan bonita de empezar el año y jugando finales. Olha só, ele é mais um que não está à disposição do técnico Mano Menezes, mas a gente quer ver logo esse cara de novo vestindo a camisa do Flu em um jogo oficial. Paulo Henrique Ganso deu uma palhinha também na Flu TV, falou sobre essa expectativa, ansiedade, com certeza ele está doido para voltar, está doido para jogar novamente. Um mês para a gente até que passa rápido, mas para o jogador que está lá esperando é muita coisa. E o Paulo Henrique Ganso também falou ali rapidinho na Flu TV. Bom, primeiro que, contente de poder estar de volta, tava com muita saudade de estar, de poder voltar, para casa aqui, de estar no dia a dia com todo mundo. Talvez para as pessoas de fora não foi um tempo grande, mas para mim foi
foi muito, assim, foi um tempo eterno para mim, porque é muito ruim você ficar longe do que eu gosto de fazer, né, do que eu amo fazer, que é jogar futebol, e principalmente do dia a dia que é estar aqui dentro desse clube maravilhoso. Que o nosso Camisa 10 possa voltar o quanto antes, se preparar bem, fazer uma boa pré-temporada e voltar com saúde 100%, porque a gente precisa, sem dúvida alguma, muito desse cara. Falando rapidinho sobre o Volta Redonda, acho que nem é preciso dizer que o Volta Redonda é uma equipe que tem qualidade, é um time hoje de Série B do Campeonato Brasileiro, foi o segundo colocado na classificação geral da Taça Guanabara, ficou atrás apenas do Flamengo, então é um time que vem com força máxima, vem embalado, vem confiante, como eu disse, né, com o objetivo de arrancar um bom resultado aqui do Maracanã e levar a decisão para o Raulinho de Oliveira, para a casa deles, onde eles, obviamente, vão se sentir muito à vontade. Provável escalação do Volta Redonda para esse jogo: Jean Carlos, o Wellington Silva, eterno Wellington Silva, né? Lucas de Carmo, Fabrício e Sanches, Barra, Pierre e Patrick Ouchai, Kelvin e Marcos Vinícius, com Bruno Santos como centroavante. É o provável time do técnico Rogério Correia para o jogo de logo mais. Vamos à arbitragem para o jogo de logo mais, que ficará a cargo de Yuri Elino Ferreira da Cruz, auxiliado pelo Wallace Miller Barros Santos e pela Thaís Marques Fonseca. O VAR será o Felipe George Bennett. O Yuri já apitou um jogo do Fluminense esse ano, que foi contra o Nova Iguaçu. Foi isso, exatamente. A vitória sobre o Nova Iguaçu por 2-0, foi ele o árbitro. Ano passado ele apitou a derrota para o Flamengo por 2-0. E também as duas derrotas para o Flamengo, né, por 2-0. 2024 apitou mais 2 jogos, a vitória sobre Madureira e também o empate com Boa Vista em 2-2. É um dos árbitros, dos poucos árbitros que eu acho que realmente tem potencial no quadro da FERJ. É um árbitro já com uma boa experiência, já apitou jogos grandes, já apitou jogos difíceis. Então é uma boa escolha para o jogo de hoje. Ele tem condições de fazer um bom jogo. Eu espero que ele possa fazer um bom trabalho no Maracanã. Não é beneficiar o Fluminense, né? É apenas fazer uma arbitragem justa. Tomara que ele esteja uma boa tarde, noite e possa comandar bem essa partida. Para, como sempre, reforçar aqui a nossa transmissão a partir das 4 da tarde, direto do Maracanã, aquele pré-jogo que você sabe, super completo, equipe, jornada que até 1902 em ação, dentro e fora do estádio. A transmissão, pode assistir o jogo vai ser transmitido pela TV Bandeirantes e também pelo Premier. Você pode assistir o jogo e deixar o áudio com a nossa transmissão, porque a gente realmente entende, respira o Fluminense 24 horas, é uma transmissão voltada para você, torcedor do Tricolor. Então, conto com a audiência de vocês, nos encontramos mais tarde, se Deus quiser, a partir das 4 da tarde. Bora buscar essa primeira vitória e encaminhar essa classificação. Abraço!